A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, uma vez mais quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Miguel Pires, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a larga distância. Irmãos, hoje vamos dar continuidade ao estudo da doutrina do corpo, da alma e do espírito. Assim como eu disse antes, nosso texto base é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que fala assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que já entendemos aqui? Que não é apenas o corpo, mas também o espírito e a alma que devem estar santificados e devem ser irrepreensíveis para o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, hoje vamos falar da doutrina da alma, a santificação da alma. O que aflige a nossa alma? Como que nós temos que fazer para santificar a nossa alma? Quais são os pecados que entram na nossa alma? Vou falar para os meus irmãos alguns tipos de pecados que apodrecem a nossa alma: a inveja, a soberba, a depressão. A depressão, irmãos, a única doença que eu conheço que fere a sua alma antes de ferir o seu corpo é a depressão. Algum dia, quando eu senti de Deus, eu vou contar para os meus irmãos a experiência que eu tive quando eu tive depressão. O irmão Miguel ficou 2 anos com depressão, e eu vou contar essa experiência que eu tive. Eu vou contar para os irmãos esse testemunho. Por isso que o irmão Miguel ficou quase 2 anos e poucos, 2 anos e alguma coisa assim, sem postar nenhum tipo de estudo. Mas quando Deus permitiu, eu vou contar esse testemunho, o que aconteceu com o irmão Miguel, como que o diabo destruiu toda a minha vida e como que Deus me resgatou novamente. Então, quando eu tiver a oportunidade, quando eu sentir de Deus, eu vou contar esse testemunho para os meus irmãos. Então, alguns dos pecados que atingem a nossa alma: a inveja, a soberba, a depressão, a opressão, o orgulho, o orgulho, a falta de perdão. Só que o perdão já é um outro estudo, porque o perdão vai além de apenas um pecado ou uma ferida na nossa alma. Então também tem a falta de perdão, junto com a depressão também, irmãos. Tem aquela outra doença também que é junto com a depressão, que agora eu estou esquecendo o nome daquela doença, que aflige também a nossa alma. Vem a depressão, a opressão, a amargura na nossa alma, a tristeza também aflige a nossa alma. Agora, irmãos, não vou estar me lembrando muito daquela outra doença que é junto com a depressão. Lembrei, irmãos, a ansiedade também. A ansiedade e a depressão são demônios que atacam a nossa alma. E junto com esse monte de pecados que eu falei para os irmãos, que estão na nossa alma, já não estão no nosso corpo. Por isso que fala em Tessalonicenses 5:23, que Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Então, no estudo passado eu falei com os irmãos sobre a doutrina do corpo, sobre os pecados que havia no nosso corpo,
E agora vamos falar sobre a doutrina da alma. Então, mais especificamente, nós vamos falar das feridas da alma. Vamos lá, Juízes capítulo 11. O que causa uma ferida na nossa alma? Vamos ver o que vai causar? Nós vamos ler Juízes capítulo 11, que vai falar da história de Jefté. A palavra de Deus vai falar assim, Juízes capítulo 11, versículo 1. Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Versículo 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram ou expulsaram Jefté, e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher, ou filho de uma prostituta. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. Então, o que causa uma ferida na alma? Aqui nós vamos ver que Jefté, ele era filho de Gileade, porém ele era filho de uma prostituta. Então, quando seus irmãos cresceram, expulsaram ele de dentro da casa do pai dele, porque ele era filho de uma mulher, de uma prostituta. Só que ele não tinha culpa disso. Porém, ainda assim, seus irmãos o expulsaram ele de dentro da sua casa. E ele fugiu e habitou numa terra chamada Tobi. Então, isso lhe causou uma ferida na alma. Ele foi aborrecido pelos seus irmãos. Essa foi a causa que lhe causou uma ferida na alma. Ele foi aborrecido pelos seus irmãos. E ele guardou isso dentro dele. Só que Jefté servia a Deus. Só que Deus sabia que Jefté tinha uma ferida na alma. Assim como muitos de nós servimos a Deus. E Deus sabe que muitos de nós temos uma ferida na nossa alma. Só que Deus ele quer que a gente confesse tudo aquilo que está dentro de nós para que Deus possa nos limpar. Então nós vamos continuar a história e ver como Jefté não foi limpo. Essa ferida estava dentro dele. Então nós vamos ver agora Juízes capítulo 11, versículo 7. Versículo 6. Fala assim: e disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me repeliste, ou não me expulsaram da casa do meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? Olha, irmãos, nota, uma pessoa que ela tem uma ferida na alma, ela sempre fica esperando a oportunidade daquela pessoa que te feriu. Quando aquela pessoa que te feriu vai precisar de alguma ajuda ou vai vir para você falar algo, ela sempre vai falar: você lembra daquilo que você fez comigo? Você lembra daquilo que você fez lá antigamente comigo? E por que agora você quer me ajuda? Então aqui nós vamos ver que Jefté, ele tinha uma ferida na alma. Primeiro ponto foi o aborrecimento que os irmãos deles fizeram contra ele. Então ali, essa foi a causa que Jefté adquiriu essa ferida na alma dele. Não foi porque ele quis, não foi porque ele fez algo, foi porque simplesmente ele era filho de outra mulher e simplesmente ele era filho de uma prostituta, só que ele não tinha culpa. E quando seus irmãos expulsaram ele, essa ferida abriu-se na alma dele. Por quê? Porque ele não perdoou os seus irmãos. Ele poderia falar: tudo bem, meus irmãos, mas eu não tenho culpa de ser filho de prostituta, eu não tenho culpa de ser filho de outra mulher. Mas mesmo assim, Jefté, ele guardou mágoa dos seus irmãos. E quando seus irmãos, e quando aquele povo de Israel veio para falar com Jefté, porque Jefté era um homem guerreiro, Jefté disse: vocês lembram daquilo que vocês fizeram comigo? Por que agora vocês vêm atrás de mim? Então aqui nós vamos ver que aquilo que estava oculto dentro de Jefté, ele teve que tirar para fora.
e ele falou uma palavra mal para aqueles homens, falou uma palavra mal para os seus irmãos. Então, toda pessoa que tem uma ferida na alma, ela sempre vai aborrecer o seu próximo. Ela sempre vai ferir o seu próximo. Ela sempre vai estar, entre aspas, com uma pulga atrás da orelha contra aquela pessoa que algum dia fez algo para ele. Só que a pessoa que é sarada, a pessoa que é curada, quando alguém vem para falar com ele, ele sabe que aquela pessoa já fez mal para ele, o que ele faz? Ele fala benignamente. Quem serve a Deus não pode ter esse tipo de ferida na alma. Tem pessoas que têm ferida na alma e não foi curada ainda. Não expôs isso para Deus para ser curada. Então continua com essa ferida na alma. E sabe o que vai acontecer se essa pessoa morrer? Ela vai perder a salvação. Por quê? Porque não foi purificado. Não foi santificada a sua alma. E a sua alma está podre por dentro. Sua alma está imunda por dentro. E o que aconteceu? Jefité falou, agora vocês vêm em mim? Agora vocês vêm para mim? Agora que vocês estão apertos e vocês vêm para mim? E olha o que Jefité depois falou, versículo 9. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante de mim, então eu serei por cabeça. E os anciãos disseram, Jefité, o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Olha que Jefité, além de falar isso, eles já tinham entrado em concordância. Olha o que Jefité fala. Versículo 11. Assim Jefité foi com os anciões lá do povo de Israel, lá de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefité falou todas aquelas palavras perante o Senhor. Então o que acontece? Quando alguém te fere, vamos colocar no nosso trabalho. Alguém fica te perseguindo, e você é servo de Deus. Só que você deixou aquilo entrar dentro do seu coração, então a sua alma está podre. Você pode falar que você é servo de Deus, mas Deus está vendo que você não é servo dele porque a sua alma está podre por dentro. E o que acontece? Vamos dizer que você recebe um cargo a mais, você recebe uma promoção de um cargo. E aí quando você está chegando perto daquelas pessoas que te aborreceram, o que você vai falar? O que você vai pensar? Pela sua alma tá podre, tá vendo? Vocês me perseguiram, tá vendo? Vocês fizeram isso comigo. Agora eu tô sendo exaltado porque por causa que Deus me exaltou. Só que essa exaltação não veio da parte de Deus. Por quê? Porque todo aquele que é ferido espiritualmente, primeiro ele tem que ser limpo, tem que se arrepender para Deus limpar ele, para Deus te exaltar. E foi o que aconteceu com Jefité. O que aconteceu? Expulsaram Jefité da terra de Gileade. Jefité ficou com aquela ferida, porque seus irmãos os expulsaram ele de dentro da casa dos seus pais. Depois os anciões foram para a guerra, estavam perdendo a guerra, vieram para Jefité. Jefité falou, agora vocês vêm a mim? E aí o que Jefité falou? Se eu for na guerra contra esse povo, eu quero que vocês coloquem eu por cabeça. Por quê? Porque quando Jefité voltasse para a terra de Israel, ele ia falar assim, agora eu estou por cima da carne seca, tá vendo? Vocês fizeram isso comigo, vocês me aborreceram, vocês me entristeceram, mas agora o meu Deus me colocou por cima de vocês, me colocou em cima da carne seca. Só que Deus não faz isso, irmãos. Quando Deus ele te exalta, é para o nome de Deus ser glorificado, e não para você se exaltar. E que entrou aqui? Entrou a soberba. Terceiro ponto. Entrou a soberba no coração de Jefté. Primeiro ponto. Qual é a causa da nossa ferida na nossa alma? No caso de Jefté, ele foi aborrecido. Segundo ponto. Aonde está a ferida na nossa alma? Quando os irmãos dele vieram falar com ele e falaram, agora vocês vêm atrás de mim, né? Vocês lembram o que vocês fizeram? Então ali ele demonstra que ele tem uma ferida na alma. Terceiro ponto, a soberba. Quando ele falou, eu posso ir na guerra com vocês, mas quando eu vencer a guerra, eu quero estar por cabeça. Eu quero ser exaltado. Isso apodrece a alma de qualquer pessoa. Por quê? Porque eles podem até achar que a exaltação vem de Deus, só que não vem de Deus, porque você está ferido. E você usou de astúcia, usou da soberba
para se engrandecer sobre aqueles que te aborreceram. E a palavra fala o quê? Aquele que te ferir na sua face, dá a outra face para ele. Aquele que te chamar para andar 1 milha, anda 2 milhas com ele. A exaltação de Deus vem sim, claro que vem. Mas quando você não é soberbo, quando você não tem uma ferida na alma e quando você não leva aquilo que as pessoas te falam para dentro da sua alma, porque quando você toma aquilo para dentro da tua alma que as pessoas te falam, podem te xingar, podem te tratar mal, quando você leva aquilo para dentro de você, isso fere a tua alma e a sua alma apodrece se você não tem o arrependimento. E como ser liberto dessa ferida da nossa alma? Como que vamos ser libertos? Salmos, capítulo 42, versículo 4, versículo 5. Como que nós vamos ser libertos? Como temos que reconhecer quando estamos feridos? Nós temos que, primeiro ponto, temos que ter o reconhecimento de que estamos feridos. Salmo capítulo 2, versículo 5 fala assim. Vamos ler todo o contexto para os irmãos entenderem. Salmos 42 fala assim: como o servo brama, a alma anela por servir a Deus no seu templo. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com uma multidão. Fui com eles à casa de Deus, e com voz de alegria ele louvou com a multidão que festejava. Então Davi disse, olha, presta atenção, Davi fala que as lágrimas dele tinham sido o alimento. Por quê? Porque muitos diziam, não, onde está o seu Deus? Muitos aborreciam Davi. Muitos aborreciam Davi. E mesmo que ele foi para a casa de Deus, ele foi triste para a casa de Deus. E o que aconteceu? No versículo 5, ele reconheceu que ele tomou aquilo para dentro dele e fez o quê? Uma ferida na alma dele. Então ele olha para dentro dele, olha, Davi, verdadeiro adorador, um homem segundo o coração de Deus, um varão que fez muitos salmos lindos, que adorava perante ao Senhor, que estava junto com os levitas, junto com os sacerdotes ali adorando continuamente ao Senhor. Quando ele descia lá, quando ele saía do seu palácio e ia lá para a casa de Deus, ele já ia adorando, ele já ia glorificando, ele já ia exaltando. Por quê? Porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Só que ele viu aquilo que falaram para ele, e quando ele viu que tinha uma ferida na alma dele, o que ele fez? Ele reconheceu que ele tinha uma ferida na alma. Então ele mesmo, o próprio Davi, olhou para dentro dele e falou assim, por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu o louvarei na salvação da sua presença. Então, Davi, ele falou com ele mesmo. Ele olhou para dentro dele, fez uma análise dele mesmo e falou: minha alma está abatida. Ele disse: pelas palavras que falaram para mim, a minha alma se abateu. Então ele mesmo falou com a alma dele: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então o que ele fez? Ele teve um reconhecimento. Ele reconheceu que a alma dele estava ferida. E o que nós temos que fazer? Primeiro, reconhecimento. Segundo, confissão. Como que nós vamos confessar? Salmos capítulo 2, versículo 6, na sequência. Ó meu Deus, dentro de mim, olha aqui que Davi fala. Ele está confessando a Deus que a alma dele está perturbada. Aí ele fala, ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde o monte Hernon, e desde o pequeno monte. Então o que ele fez? Ele fez uma confissão perante a Deus. Ele falou, Senhor, o Senhor está vendo como minha alma está abatida? O Senhor está vendo como dentro de mim está perturbado? Ele fez uma confissão a Deus. Assim como ele já tinha falado para sua alma, espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. Então,
que tem? Esse foi o primeiro ponto, o reconhecimento. Salmos 42, versículo 5. Depois do reconhecimento veio o que? A confissão. E depois que você confessou que você tem uma ferida na alma, eu reconheci que eu tive uma ferida na alma. Salmos 42, versículo 4, versículo 5. Eu já reconheci. Agora eu confessei a Deus. Deus, a minha alma está abatida. A minha alma está perturbada. Então, eu confessei a Deus. Segundo ponto, a confissão. E o terceiro ponto, o perdão. Agora que vem o perdão. Por último vem o perdão. Mateus, capítulo 6. Não, primeiro Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Vamos ver o que fala Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Colossenses, capítulo 3, versículo 12, 13 e 14 fala assim. Versículo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. O que fala aqui a palavra de Deus? Que temos que perdoar uns aos outros. Nós temos que se revestir como eleitos de Deus, porque somos eleitos do Senhor. E temos que suportar uns aos outros. Então, se nós falamos que somos servos de Deus e alguém nos fere, como que isso vai ferir a nossa alma? Como que podemos deixar isso entrar dentro da nossa alma e nos ferir? Ou como que pode algum servo de Deus ter inveja, ser soberbo, ser malicioso? Se a própria palavra do Senhor fala que devemos perdoar uns aos outros. Então, quando alguém te fala algo, você deve perdoar ele. E se você vê que aquilo está entrando para dentro da tua alma, reconhece que aquilo está entrando dentro da tua alma, confessa a Deus e peça perdão para Deus, e chega naquela pessoa, peça perdão para aquela pessoa. Ah, mas irmão, não fui eu que fiz isso, foi ele que me fez algo. Peça perdão do mesmo jeito. Para quê? Para que você tenha paz uns com os outros e para que aquela pessoa possa ver que você é uma pessoa diferente. Porque quando você vai pedir perdão para ela, ela vai colocar na mente dela, ela vai falar assim, ué, foi eu que magoei ela, foi eu que feri ela, foi eu que entristeci ela e ela veio pedir perdão para mim. Então ela vai começar a te observar com os olhos diferentes e vai começar a falar para você o quê? Vai começar a falar para as outras pessoas o que? Olha, aquela é a verdadeira serva de Deus. Aquele verdadeiramente é servo de Deus. Porque eu fiz algo para ele e ele veio me pedir perdão. Então seja você a diferença na vida daquela pessoa. Se alguém te feriu, se alguém feriu a tua alma, vai lá você e pede perdão. Agora vamos ver o que fala em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então temos que perdoar uns aos outros, irmãos. A último sempre vem o perdão. Se nós temos uma ferida na alma, nós não temos que deixar que aquela ferida... nós não temos que deixar que o diabo usa daquela ferida para a gente atacar o nosso próximo, para a gente fazer mal ao nosso próximo, não. Antes nós temos que reconhecer que estamos feridos na nossa alma, fazer uma confissão diante de Deus e pedir perdão para aquela pessoa que nos feriu. Então, se nós perdoar aquele que nos feriu, Deus ele também vai nos perdoar. Agora, se nós não perdoar, Deus também não vai nos perdoar.
É simples a palavra de Deus. E não pense nós ou não achamos nós que Deus não vê que nós temos uma ferida na alma. Ou não achamos nós que com as nossas feridas na alma, com a nossa alma podre, nós vamos chegar no céu, porque não vai chegar no céu. A palavra do Senhor fala, Eclesiastes 12:14, e o Senhor há de trazer a juízo todas as coisas, quer seja bom, quer seja mal. Não adianta encobrir as coisas, irmão. Se nós queremos chegar ao céu, nós temos que reconhecer que estamos errados, reconhecer que somos falhos, reconhecer que somos pecadores, pedir perdão para Deus, fazer uma autoanálise dentro de nós, assim como Davi fez e disse: por que te abates, ó minha alma? Então nós temos que fazer uma autoanálise dentro de nós e ver se o nosso espírito não está ferido, se a nossa alma não está ferida, se o nosso corpo não está ferido, e pedir para Deus o quê? Santificação. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente irrepreensíveis para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Então, irmãos, que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos. Ficam com mais esse estudo sobre a doutrina da alma, as feridas na nossa alma. Muitas feridas há dentro de nós, só que hoje nós falamos dessa ferida específica, uma ferida que tinha dentro da nossa alma. Então, no próximo estudo, se assim Deus permitir, eu vou falar sobre a doutrina do Espírito. Então, que os meus irmãos possam ficar na paz do Senhor Jesus e que Deus possa abençoar cada um dos meus amados e queridos irmãos. Então, esse que vos despede é o vosso irmão em Cristo, mais uma vez, irmão Miguel Alpires, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a igreja que persevera na santa doutrina.